coronavírus, essa situação que nós estamos enfrentando, Deus já sabia que isso iria acontecer. E Ele já tinha previsto tudo. E eu quero crer que aquilo que o inimigo faz para tentar obstruir a obra de Deus, de alguma maneira, Deus acaba revertendo aquilo em bênção. Então, o inimigo sempre tenta atrapalhar, mas Deus já sabia e de antemão o Senhor usa aquilo. Por exemplo, essa pandemia fez com que as igrejas ficassem fechadas por um tempo. Eu quero crer que aí a igreja de vocês talvez já está se reunindo aos sábados, ou ainda não? Já, né? E a nossa também, são 2 cultos, mas de qualquer maneira, durante um período nós ficamos aí pela internet. Então, ou seja, algumas pessoas tiveram mais dificuldade, mas eu me deliciei, irmãos. Tem sábado que eu ouço sermões aí, 4, 5 pregações, né? Eu, como gosto de ouvir a palavra de Deus, eu me delicio, né? Então tem o sermão da Novo Tempo às 11 horas, tem o sermão da minha igreja às 9 horas, e eu vou pregar numa igreja às 10 horas. Então eu ouço, depois eu prego, depois eu assisto, e assim vai. A gente acaba tendo até eu diria assim, um banquete espiritual, né? Sermões de todos os estilos, para quem gosta de profecia. Profecia, irmãos, eu vou ser sincero, é igual matemática. Tem quem gosta e a maioria acha meio complicado e tal, mas sabe que eu descobri? Que matemática depende muito do professor, sabia? Eu tive dificuldades com matemática, até que eu conheci um professor, o nome dele era Gentil, e ele despertou em mim o prazer de estudar um pouquinho matemática. Então, matemática é aquela coisa assim que você precisa saber para o gasto. Porque às vezes a gente é da área de humanas, como é a minha praia, assim, e às vezes a gente fica pensando, nossa, mas cálculo algébrico e essas coisas todas aí, física, química, essas coisas assim, mas você precisa pelo menos conhecer as 4 adições, né, as 4 operações, soma, que a gente fala, né, adição, subtração, né, que é a continha de menos, a multiplicação, que é o vezes, e a divisão. E também porcentagem e também tabuada, para você pelo menos fazer ali o seu orçamento doméstico, enfim, e se virar. Mas eu diria que profecia você tem que pelo menos conhecer Daniel 2, porque Daniel 2 é a base para você entender aquilo que vem na sequência. A profecia é a história escrita antecipadamente, ou seja, Deus sabe o que vai acontecer e Ele revela. Só que a maneira com que Ele revela é exatamente assim. Quando a história acontece, você olha para a profecia e você fala, nossa, isso aí estava escrito que iria acontecer, certo? Então é bem assim. Então, quando a gente vai para Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, a gente consegue fazer esse paralelo. E eu quero agradecer muito ao irmão Jonathan Conceição, ele está hoje lá na África, até mandei uma mensagem para a esposa dele, falei, fala para o pastor Jonathan Conceição que eu vou usar as telas dele. Quem sabe faz, quem não sabe copia, não é verdade? Então, eu peguei as telas do pastor Jonathan e estou usando aqui. E, irmãos, em Daniel 7, a gente vê a história dos impérios mundiais. E olha que coisa interessante. Daniel estava vivendo no tempo do Império Babilônico. Mas antes de Babilônia, relacionado ao povo de Deus, nós já tínhamos 2 impérios que já tinham passado. O Egito, vocês lembram? O Egito, a Assíria, a Babilônia, e aí agora a gente já sabe que depois da Babilônia veio a Medo-Pérsia, e olha que coisa interessante, a estátua de Nabucodonosor
quando ele interpretou, ele disse para o rei, você é a cabeça de ouro. E aí depois de você vai vir um outro império. A gente sabe que o império que veio foi a Medo-Pérsia. Olha que a estátua, ela tem 2 braços. Então veio uma junção de 2 impérios para destruir Babilônia. Então a gente tem ali a Medo-Pérsia. Depois veio a Grécia, depois a Roma. A estátua tinha ali as pernas de ferro, que era o Império Romano, que é da estátua o período mais longo, é o império que durou mais. E aí esse império, a gente vê ali os 10 dedinhos da estátua, que foram impérios divididos, né? E a estátua para por aí. Depois o capítulo termina por aí. Aí a gente continua estudando, e quando chega no capítulo 7, a gente vê que a história ela vai sendo ampliada. Sabe quando acontece alguma coisa e você chega e fala assim, olha, eu fui, por exemplo, um casamento. Aí eu fui no casamento do Ailton com a Ruth. Aí foi legal? Foi legal. O pastor Fernando Iglesias fez o casamento dele, teve uma música lá e tal, e papapá. Aí depois a pessoa vai lembrando de detalhes e vai ampliando a história. Olha, na festa tinha um menu, estava servindo isso e não sei o quê. Você sabia que eles brindaram com suco de laranja? E tal, e papapá, e tatatá. E olha, depois eles viajaram, foram para Caldas Novas. Então a pessoa vai contando a história e vai ampliando. Se você contar tudo de uma vez, ninguém guarda nada. Então a necessidade de você faz uma coisa assim rápida, tipo manchete, aí depois você vai ampliando a história e aí vai enchendo de detalhes. Então em Daniel 2, nós já vemos a estátua ali, mas em Daniel 7 a gente já vê Babilônia representada com um leão com asas. Ou seja, imagine se um leão tivesse asas. Quer dizer, foi um império fora do comum, né? Olha o poder de um leão com asas, né? E aí a gente já tem ali a Medopérsia com um ladinho maiorzinho assim, levantado, né? Ou seja, dos medos e persas havia o Império Persa ia ter domínio, já tinha as 3 costelas representando o Egito, a Lídia, enfim, ali lugares, né, que haviam sido conquistados. Aí já vem uma outra informação sobre o Império Grego. Já é um leopardo com 4 cabeças e com 4 asas. E aí vocês já ouviram falar que com a morte de Alexandre, ficaram ali os 4 generais dele. E aparece, assim como tinha 10 dedos, aparece um animal terrível com 10 chifres. 10 dedos, 10 chifres, enfim. E agora nós chegamos em Daniel 8. Agora já não são animais tão assim desconhecidos, mas o detalhe é que agora aparecem animais relacionados ao santuário, ou seja, animais, o cordeiro e também o carneiro, o bode e o carneiro já eram animais conhecidos e principalmente relacionados com um grande acontecimento que era o acontecimento do dia da expiação. Então vai ter alguma coisa envolvendo o santuário. E aí eu queria que você, de repente, não sei se você tem a sua Bíblia aí, eu quero fazer uma leitura assim dinâmica. São 27 versos, mas eu quero ir meio que interpretando à medida que a gente vai lendo aquilo que a gente vai estar aqui mencionando. Ok? Daniel capítulo 8. No 3º ano do reinado de Belsazzar, lembrando, Belsazzar era o neto de Nabucodonosor, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera no início. Qual aquela que ele tivera? Aquela do capítulo 7. Aquela dos animais que ele viu lá, né? Enfim, o leão com asas e tal. Depois dessa daí, da ponta pequena, que eu acho que vocês já sabem do que se trata, enfim. Então, aqui veja que coisa interessante, eu tive uma visão.
Quando a visão me veio, diz no verso 2, pareceu-me eu estar na cidadela de Suzã. Ou seja, ele estava em Babilônia, mas ele já se vê no Império Medo-Persa, porque ele está falando, Suzã era a capital, a província de Elão e junto ao rio Elau. Então ele já está se vendo no Império Medo-Persa. Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, um era mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Ele já dá aqui para nós o detalhe de que esse animal aqui tem alguma coisa a ver com aquelas coisas que ele já havia falado. E eu quero me antecipar, porque eu não gosto de falar coisas que as pessoas não estejam entendendo. E o verso 20 já tem a interpretação, no verso 20 de Daniel. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia. Então o carneiro com os 2 chifres, cada chifre representando a Medo-Pérsia. Então está seguindo o mesmo padrão, né? Só que agora a Babilônia já ficou para trás, já começa a falar a partir do Império Medo-Persa. E olha o que ele diz aqui: vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se de seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu olhando, diz no verso 5, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Quem é esse bode? Verso 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, ou seja, novamente a ideia ali do império grego, que veio depois da Medo-Pérsia. Eu estava falando que a gente teve o império egípcio, a gente teve o império assírio, a gente teve o império babilônico, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Se você for analisar, irmão, guarda isso, nós já tivemos 6 impérios mundiais. E a Bíblia diz que um 7º não vai acontecer. Sabe, o pastor falecido Geraldo Marski, ele conta numa meditação que ele fez há anos atrás, que quando ele se tornou adventista, ele era pequenininho, e Hitler mandou chamar os alemães para voltarem para a Alemanha, porque ia ter o Terceiro Reich. E ele falou, eu não vou voltar. E um primo dele chegou e falou, você se tornou judeu, você já está até guardando o sábado, pois eu vou voltar. E ele falou assim, eu não vou voltar porque o Hitler não vai conseguir estabelecer um império mundial. Ele falou, você não sabe de nada. Ele falou, sei, está na Bíblia. O 7º império mundial, depois de Roma, só tem um, que é o de Cristo. Ele não voltou, e olha que coisa interessante, aquele velhinho, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo para um programa Está Escrito, sobre o livro de Daniel, e ele contou essa história, e ele falou para nós essa coisa, ele falou, o meu primo voltou, ele era mais novo que eu, mais saudável, morreu, e Hitler não estabeleceu o seu império. E eu fiquei no Brasil e estou vivo até hoje. Né? E tem um outro livro também, não sei se vocês já leram, aquele que conta a história... Já voltou, tá? Tá tudo tranquilo aí? Então tá bom. De qualquer maneira, esse livro também fala de um comportor que trabalhou no exército alemão, ele era pastor e ele comportava, e ele como contador, ele fazia ali algumas coisas ali para o exército alemão, e ele passou a guerra todinha usando
um revólver falso, pintado assim, nunca disparou um tiro, e ele tinha na Bíblia dele, se você pega o livro, você vai ver que ele tinha ali a estátua de Daniel, e ele falava para os soldados, olha, aqueles que ele tinha confiança, vocês estão apoiando Hitler, mas eu quero dizer uma coisa, vocês não vão conseguir não. Então veja, a profecia, irmãos, ela nos ajuda a nós conhecermos o momento em que nós estamos vivendo. A Bíblia fala e contou aqui, isso muitos anos antes de acontecer, Daniel viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. A gente sabe, a história registra que Alexandre o Grande, ele reinou, né, de 336 a 323, foram 13 anos. Em 13 anos, esse rapaz que com a morte do pai ele tinha 20 anos, ele nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. 33 anos ele tinha e estava conquistando o mundo, e a Bíblia fala aqui, se você for ver, olha, quando fala aqui, olha, esse bode derrotou ali a Medopérsia, né? Esse chifre notável, e ele foi até o carneiro e derrotou o carneiro, e aqui vai dizendo, o bode o lançou por terra, verso 7, não houve quem pudesse lhe resistir, o bode engrandeceu sobremaneira, na sua força quebrou-se-lhe o chifre. Irmãos, imagine um jovem de 33 anos, em plena vitalidade, certo? Conquistou o mundo, teve uma morte assim, até hoje não se sabe. Alguns dizem que ele, na noite que morreu, tinha bebido não sei quantos litros de vinho, mas a causa da sua morte a história não registra bem, mas o texto diz que ele ia perder, ou melhor, que ele ia ser deposto, mas não foi em batalha. E o texto aqui deixou muito claro, olha, quebrou-se-lhe o chifre, ou seja, não foi numa batalha, mas ele teve uma morte súbita e morreu com 33 anos. E como ele não tinha herdeiro, ele tinha deixado um filho pequeno, e esse filho pequeno acabou sendo morto, seus 4 generais assumiram, Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco. E ali dividiu-se esse império, certo? E aqui aparece no verso 9, aqueles que gostam de estudar a Bíblia, às vezes você vai pegar um irmão que é da Igreja Batista, um irmão que é presbiteriano, eu não sei se todos aqui são adventistas, mas eles falam que a ponta pequena aqui, apresentado aqui, né, o chifre pequeno do verso 9, eles atribuem a Antíoco Epifânio. É uma tentativa, irmãos, de frustrar assim, a interpretação bíblica. Nós sabemos que esse texto aqui ele tem um probleminha de tradução. É igual aquele texto de Lucas, sabe aquele Lucas que inclusive o Dr. Rodrigo fez a série, ele está fazendo agora, e ele fez a tese dele de doutorado, que ele apresentou isso aqui, o ladrão dizendo para Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus olha para ele e diz, em verdade te digo, hoje, agora, você vai estar comigo no paraíso. Quando você pega a Bíblia, você vai ver lá, tá, em verdade te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso. E esse quezinho aí dá um trabalho, né? Você tem que ir para todo um contexto. Mas a Bíblia ela tem algo bem interessante. Textos mais simples nos ajudam a entender textos mais complexos. A própria Bíblia se interpreta. Nós vimos aqui, né? O texto aqui do bode e do carneiro, a Bíblia interpreta. Então, nós não precisamos ir para outras coisas extra-Bíblia, mas nós temos que ficar na Bíblia. Então, se eu vou à Bíblia, eu descubro
Por isso que eu coloquei esse painel aqui. Se o capítulo 2 seguir uma sequência, se o capítulo 7 seguir uma sequência, o capítulo 8 segue essa sequência e o capítulo 9 também. Por que que eu vou pegar alguma coisa estranha e tentar forçar ali para dar um jeito? Então, a maneira correta de interpretar o verso 9, de um dos ventos saiu, certo? Ali, ou seja, não é a questão ali de um dos chifres, ou seja, de um dos generais. Por que que eu sei? Porque aqui diz, olha, que este chifre pequeno, ele se tornou forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e o pisou, engrandeceu até o príncipe do exército e tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deixado por terra, e vai falando um bocado de coisa que esse chifre pequeno. A verdade é que o Antíoco Epifânio é muito pequeno para ser o chifre pequeno. Essa é a realidade. Tanto é verdade que ele já morreu, e o texto aqui deixa muito claro, certo? Que isso haveria de acontecer até o fim dos tempos, a ação desse poder. Então, dando prosseguimento aqui, nós já falamos, né, da Babilônia, já falamos da Medopérsia, da Grécia, de Roma. Me chama a atenção ali o Império Romano sendo dividido, a gente tem o surgimento das nações da Europa, né? Ali os 3 poderes que caem dos 10, ficam só 7, a gente vai vendo isso aqui. Animais vão substituindo aos metais, certo? Esses grandes animais, o próprio Daniel ali no capítulo 7 já falou, né? São 4 reis que se levantarão da terra. Então a gente sabe, né? E finalmente vocês viram lá no capítulo 7, e eu quero reportar, que o chifre pequeno, ou a ponta pequena, é um poder religioso e político que sai de Roma com a queda das 3 pontas originais. Ele pratica blasfêmia, né? E quando a gente vai para blasfêmia, o que é blasfêmia, a gente vê Jesus sendo acusado, por exemplo, quando ele disse, eu e o Pai somos um. Então eles pegaram pedra para apedrejar Jesus, porque ele estava blasfemando, certo? Então, em blasfêmia é alguém se passar na função de Deus, né? Então, blasfêmia, um homem que pretende ser Deus. Outra coisa, Jesus, quando disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecados, as pessoas disseram, quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Então, quem diz que perdoa pecado, comete blasfêmia. Então, uma pessoa que pretende ser Deus, um homem que pretende perdoar pecados, um poder religioso e político, a gente vai seguindo. Vocês viram lá, já na semana passada, né? Esse chifre pequeno, ele procuraria magoar os santos do Altíssimo, cuidar dos tempos e mudar a lei. Eu creio que vocês viram isso aqui, né? A mudança que esse poder fez. O Antíoco Epifânio não fez isso aqui, meus queridos, né? Que foi a questão ali de até mudar a lei de Deus. Eu vou só antecipar aqui um pouquinho para a gente didaticamente apresentar aqui a mudança que foi feita na lei de Deus. Na lei de Deus só tem, meus amados, um mandamento que se refere a tempo. E qual é esse? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, a mudança que foi feita foi nesse mandamento. Então, quando fala de cuidar de mudar os tempos e a lei, a gente vê que a mudança foi essa. E aqui está a lei mudada e a lei como ela era. E a gente vê, né? Não terás outros deuses diante de mim, amar a Deus sobre todas as coisas. É meio diferentezinho, mas ainda está batendo. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, está lá. A lei de Deus. Aí você tem não tomar o seu santo nome em vão, ou seja, tirar o segundo mandamento.
Terceiro mandamento, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso na lei de Deus. Agora, terceiro mandamento, na lei mudada, guardar domingos e festas. Isso daqui não está na Bíblia. A gente vê, lembra-te do dia do sábado para o santificar, lei de Deus. Aí, quarto mandamento, teve que subir um para cima, honrar pai e mãe. Quinto, na lei de Deus, honra pai e mãe. E a gente tem aqui, não matar. Não matarás, é o sexto e não o quinto. Aqui está não pecar contra a castidade. Qual seria esse mandamento aqui? Não adulterarás. Só que você pega aqui, olha, não adulterarás é o sétimo, né? E aqui está como se fosse o sexto e meio mudado. Não adulterarás é o sétimo, não furtarás é o oitavo, o sétimo aqui está não furtar, ou seja, está faltando um. Não dirás falso testemunho, quando você vê aqui que é o 9, aqui você vai encontrar aqui como sendo 8. Tá? Continua faltando um. Para poder ter 10 aqui, o que eles fizeram? Dividiram esse aqui. Não cobiçarás. Aqui está não desejar a mulher do próximo. Só que você analisa aqui esse mandamento, não desejar a mulher do próximo, e o não cobiçar as coisas alheias, é o mesmo mandamento. Então, eles dividiram esse para poder suprir o segundo que estava faltando ali, e o terceiro foi mudado aqui. Agora, eu pergunto, uma pessoa que faz isso, ou um poder religioso que faz isso, é Antíoco Epifânio? Não pode ser, irmãos. Não tem nada a ver com esse Antíoco Epifânio. Pelo contrário, a gente vê que é um poder civil e religioso. Hoje, muito mais, eu diria assim, religioso. Mas por isso que ele vai precisar do apoio da besta que tem poder político, que no caso é a segunda besta. Eu não sei se está um pouquinho confuso, mas vocês conseguiram entender a razão e o porquê de nós, no capítulo 7 de Daniel, entendermos que esse poder, essa ponta pequena, continua lá sendo um poder ligado a Roma? Ou seja, e a gente sabe perfeitamente que Roma não estamos nos referindo à Itália, mas a um país que ocupa ali uma sede, um lugarzinho ali dentro de Roma, que é o Vaticano. Pois bem, essa mudança que foi feita ali na lei de Deus, eu creio que identifica muito bem esse poder. Agora, irmãos, o verso que me chama mais atenção é esse, só que esse daqui vai ficar para a próxima semana. Só que eu queria e ele me disse, quando a gente vê aqui, Daniel, ele fica preocupado, o verso 13, e ele vê dois seres conversando, um anjo falando com outro anjo. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão que que o santuário é entregue, o exército a fim de serem pisados. Irmãos, a verdade sobre o santuário ela foi lançada por terra. Durante um bom tempo, as pessoas não sabiam que Jesus é o nosso intercessor, que nós temos lá no céu um sumo sacerdote. Nós temos lá no céu alguém que intercede por nós, que eu não preciso confessar os meus pecados a nenhum ser humano, a menos que eu tenha pecado contra aquela pessoa. Se eu pequei contra você, eu preciso ir lá e pedir perdão. Agora, se eu fiz alguma coisa aí, por que eu tenho que ir e contar para o meu pastor? Por que eu tenho que falar, pastor, o senhor me perdoa? Por que eu tenho que ir a um homem e pedir perdão? No sentido de que ele é um mortal como eu. Então, não há essa questão, é um absurdo uma pessoa chegar e dizer assim, e olha, durante muito tempo as pessoas agiam assim. Assassinos, ladrões, criminosos, bandidos, ricos, compravam indulgências e tinham um perdão vitalício.
Ou seja, a pessoa acreditava que ele comprou lá um pedacinho da palha do berço de Jesus, certo? Ou então uma lasquinha da cruz de Cristo, e ele tinha agora o perdão eterno. Ele podia pecar o quanto fosse, que estava garantido. E as pessoas acreditavam nisso. Por quê? Porque a verdade sobre o santuário foi lançada por terra. As pessoas chegavam e falavam assim, olha, meu parente morreu. Ele falou, não tem problema. Ele pode sair do inferno e ir para um estágio intermediário, purgatório, e depois, dependendo das missas que nós pregarmos aqui, que nós oferecermos, das velas que acendermos, ele sairá do purgatório e vai para o céu. Depende de você. Ah, é? E quanto custa? Custa tanto. E as pessoas acreditavam nisso. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, não estava na língua do povo. Só com Martinho Lutero, com a Reforma Protestante, é que isso foi mudar. E hoje nós já vemos uma mudança tão grande, até porque as pessoas têm a Bíblia na mão. Isso fez com que a própria filosofia daqueles que ensinavam isso teve que mudar. E a gente observa que hoje eles usam a Bíblia. Também já estão começando a usar a Bíblia, a palavra de Deus. E tendo ali uma abordagem evangélica diferente. Eu me lembro que nós fizemos um concurso na nossa igreja e a gente tinha que levar uma Bíblia bem grande. E quem levasse a maior Bíblia ia ganhar pontos. E eram equipes e tal. E eu me lembrei que eu tinha visto uma Bíblia enorme numa igreja católica. E eu fui lá pegar essa Bíblia, pedir emprestado. E eu cheguei lá, o diácono falou para mim, olha, o senhor tem que entrar nessa fila para o senhor pedir para o padre, porque ele que vai poder te dar essa Bíblia, emprestar, se ele entender que deve. E eu entrei na fila, e era fila para confessar. E eu entrei numa fila para confessar, e fiquei lá e tal. Quando chegou a minha vez, o padre olhou para mim, olhou assim, o senhor não é dessa paróquia, né? Eu falei, não, eu sou evangélico. Ele falou, mas você vai confessar? Eu falei, não, não, eu estou aqui porque eu queria pedir a sua Bíblia emprestada. Só por meia hora eu vou levar na minha igreja, igreja adventista, eu expliquei para ele, era um concurso e tal. Aí ele chegou e falou, tudo bem. Chamou o diácono e falou, pega a Bíblia que está lá no altar, entrega para ele aqui, e você vai, e ele vai levar a Bíblia e depois ele traz. Aí eu cheguei e falei, olha, padre, muito obrigado por sua atenção, que Deus o abençoe e tal. E aí eu falei, você tem uma fila grande aí de pessoas para atender. Ele falou, mas aqui é rápido, eu explico para eles que eles podem confessar seus pecados direto a Deus, mas eles gostam de ouvir do padre, né? Assim que algumas palavras. E ele percebeu e ele falou para mim essas coisas. Eu sei que eles podem falar direto com Deus, mas eles querem ouvir assim a certeza, orientações. Então isso aqui é mais para orientação. Então eu percebi que a própria maneira de interpretar isso também já está sendo mudada, né? Pois bem, de qualquer maneira, amigos, onde existam pessoas sinceras, de alguma maneira o Espírito Santo está agindo ali também, né? E cabe a nós testemunharmos do amor de Jesus. Pois bem, essa expressão aqui, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificada, eu acho bem interessante, vocês vão ver isso mais detalhado na semana que vem, mas a maneira correta de entendermos aqui, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será restaurado. A verdade do santuário será restaurada. E foi isso que aconteceu, meus amados. Vocês vão ver que a partir de 1844, a verdade do santuário começou a ser interpretada. E só existe praticamente a igreja ou o movimento adventista do sétimo dia
defendendo e apresentando isso, que Jesus Cristo hoje está no céu como meu advogado, como seu advogado, baseado naquilo que nós lemos lá em 1 João 2,1, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, todavia, se alguém pecar, temos Cristo Jesus, um advogado junto ao Pai. E é interessante, baseado em João 5,22, Evangelho de João 5,22, ali diz, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Isso quer dizer o quê? Que Jesus não é apenas meu advogado, ele é o meu e o seu juiz. Agora eu pergunto a você, tem a possibilidade, existe a possibilidade de uma causa colocada na mão de um advogado e que é também juiz? Ou seja, você tem como advogado de defesa uma pessoa que é advogado e que é juiz. Tem como você perder essa causa? Não tem. Não tem. Então, por essa questão, eu gostaria de dizer, você já escolheu a Jesus como seu advogado, porque nós temos um promotor terrível, que é Satanás. A Bíblia diz em Apocalipse 12:10, que ele nos acusa de dia e de noite. Agora eu pergunto, como é que Jesus vai nos defender se nós não confessarmos os nossos pecados a Ele? Porque se eu não confessar os meus pecados, a Bíblia diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então, se eu confesso os meus pecados, quando Satanás chega para dizer assim, o Ailton pecou. Vamos pegar o exemplo de Davi. Davi pecou. O que ele fez? Ele cobiçou Batseba, ele adulterou com Batseba e ele matou Urias. Aí o que Jesus fala para Satanás? Mas veja lá no Salmo 51, está o arrependimento de Davi. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os pecados de Davi foram lançados sobre mim. O salário do pecado é a morte, não é Satanás. Ele falou, o salário do pecado é a morte. Então, eu merecia morrer, eu nunca pequei? Não. Então, eu morri no lugar do Davi, eu morri no lugar do Ailton, eu morri no lugar do Marco Antônio, eu morri no lugar do André, eu morri no lugar, enfim, de cada pessoa. Ou seja, se a dívida foi paga, não precisa ser cobrada uma segunda vez. Então, é esta a verdade que nós precisamos levar às pessoas. Que Jesus Cristo hoje intercede por mim e por você. E que eu preciso aceitar a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como meu advogado e como meu juiz. E aí sim, eu estarei o quê? Entendendo essa mensagem plena de um santuário que existe no céu. O verso 26, deixa eu ir aqui um pouquinho para frente. Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Isso aqui dá um nó na cabeça do Daniel, porque ele já estava praticamente aguardando voltar para Jerusalém, a liberdade, os 70 anos que o povo ia ficar ali, e agora diz que isso vai acontecer, e ele percebe que é um período longo, porque é dito a ele, olha, essa visão, te farei saber, o verso 19, acontecerá no último tempo, e se refere a um tempo determinado, e lá no fim, isso aqui tira o sono do coitado Daniel. Então ele fica sem entender. Quando começa essas 2.300 tardes e manhãs? Quando termina? Que vai acontecer, né? Aí, se Deus falasse para ele ainda, ó, são 2.300 anos, aí ia dar um nó mais terrível ainda na cabeça dele. Por isso que a verdade, ela é o quê? Progressiva. Tem determinadas coisas que as pessoas não têm maturidade para entender. Eu fico pensando, Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia do
latim para o alemão. E ele não guardou um sábado. Aí eu fico pensando, meu Deus, por quê? Aí sabe qual a conclusão que eu chego? Ele não teria conseguido resistir, irmãos, a essa mensagem. Ele já estava mexendo com tanta coisa, e se falassem para ele ainda isso, aí que ele ia, de fato, ser complicado. Levando em consideração que não é o sábado que salva, mas sim Jesus. Agora, a verdade ela é progressiva. Para os nossos dias, aí sim, já há uma estrutura que se permite às pessoas conhecerem essa verdade. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. E ele orou e vai ter a explicação na semana que vem. Que Deus ajude para que vocês, queridos ouvintes, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, para que vocês percebam que tudo está no controle de Deus. Nada, absolutamente nada, foge ao seu controle. Tudo está sob controle. Igual eu disse, aquilo que aconteceu não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, ele já sabia. E olha que bênção, hoje nós estamos aqui, essas ferramentas já existiam, mas dificilmente algum pastor iam dizer que ele era louco. Se ele falasse, irmãos, nós vamos fazer uma live aqui, vocês sintonizam aí, as pessoas vão falar, pastor, que isso, pastor, que negócio de live é esse? Não, né? Nada disso. Agora já se tornou algo corriqueiro, já se tornou algo assim necessário e se viu que é perfeitamente possível você dar a oportunidade das pessoas de dentro da sua casa, pela internet, acessarem um programa espiritual e terem uma palestra, e terem uma orientação, e terem um estudo da Bíblia. Que Deus abençoe a iniciativa dos irmãos aí em estudar o livro de Daniel. Deus abençoe a todos, foi um prazer estar com vocês. Eu estou sem relógio aqui, mas acho que já estamos na hora. Obrigada, Deus te abençoe.